filosofia contemporânea se inicia ao fim da Idade Moderna, por volta do século XIX, perdurando até os dias de hoje. Como essa filosofia nasce no contexto entre Revolução Industrial e Revolução Francesa, ocorrem, a partir disso, mudanças na estrutura da sociedade como o êxodo rural, relações de trabalho, novas interações tecnológicas, crença no progresso da humanidade e na defesa pelo progresso técnico-científico. Além disso, consolida-se o capitalismo como modelo econômico. Devido a essa crescente urbanização e industrialização, os pensadores começaram a se questionar com relação ao bem-estar e felicidade das pessoas com a geração das novas sociedades. Em 1940 a 1990 ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial, a queda do comunismo na Europa e o fim da Guerra Fria. Sendo assim, nessa época, as histórias da literatura contemporânea eram baseadas na realidade e tinham um enredo credível. Nas duas primeiras décadas, a literatura contemporânea compartilhou espaços com o modernismo, mantendo certas características, como, por exemplo, o foco nos personagens e não na trama. Em seu desenvolvimento posterior até os anos 90, o contemporâneo mudou para a descrição de realidades difíceis. Da mesma forma, ele concentrou a sua atenção na exposição de problemas psicológicos, como exclusão e solidão. O período de 1990 a 2000 foi caracterizado pela globalização, crescente preocupação com o aquecimento global e a guerra ao terrorismo islâmico. Assim, a literatura contemporânea recebeu todas essas influências e se alimentou de todos esses novos contextos. Em respostas às necessidades comunicacionais das sociedades, novos gêneros aparecem. O cyberpunk, os pós-cyberpunk, os novos romances de fantasia e o retorno ao contador e a rima em poesia são indicativos do novo tempo. As técnicas filosóficas contemporâneas deram início no século XIX e seguem até os dias atuais. O marco da filosofia contemporânea foi na Revolução Francesa, com a transformação da sociedade, principalmente com os conflitos entre burgueses e proletariados. A filosofia contemporânea também recebeu influências de correntes importantes, como a da indústria cultural e a Escola de Frankfurt. Entre os elementos que caracterizaram essa concepção filosófica podem ser citados o positivismo, idealismo, racionalismo, pragmatismo, cientificismo, liberalismo, niilismo, utilitarismo, fenomenologia, pluralismo e subjetividade. Dentre as duas grandes linhas de pensamento que se estabeleceram foram as do marxismo, do filósofo alemão Karl Marx, que pregava a luta de classes, e a segunda, o existencialismo, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que falava sobre a liberdade. De um modo geral, a filosofia contemporânea tinha por um objetivo produzir uma nova concepção de racionalidade. O pensamento filosófico moderno tinha a razão como a ferramenta de emancipação intelectual através da reflexão. Algumas das guerras importantes que aconteceram no período da filosofia contemporânea e pós-moderna foram as duas guerras mundiais, incluindo o período pós-guerra, os ataques nucleares, o nazismo e o fascismo, bem como o embate entre capitalismo e comunismo. Acontecimentos do século vigente acabaram se tornando essenciais para aderir à visão do humano como ser. Qual o conceito de ditadura? Segundo Maurice Duverg, a ditadura pode ser definida como um regime político autoritário, mantido pela violência de caráter excepcional e ilegítimo. Ela pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. Normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. Já o filósofo político Norbert Buber afirma que a ditadura moderna é um regime caracterizado pela concentração absoluta do poder e pela subversão da ordem política anterior. Que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O socialismo é um sistema econômico e político que tem como princípio a igualdade, propondo a extinção da propriedade privada, economia planificada, distribuição igualitária de renda e a tomada do poder por parte do proletário.
Esse sistema surgiu na época da Revolução Industrial, para contraditar as condições que as pessoas de renda baixa estavam sendo expostas. A Revolução Industrial foi um período de grande crescimento tecnológico que desenvolveu as indústrias e logo se espalhou pelo mundo, consolidando o sistema capitalista. Apesar de sua vantagem econômica, a revolução não foi gentil para todos, principalmente para o proletariado. Esses foram alvos de problemas como graves violações ao operariado, condições precárias de trabalho no ambiente fabril, jornada de trabalho de até 18 horas, baixa remuneração, alta contratação de adolescentes e crianças, impedindo assim a alfabetização e exibindo eles ao perigo que o trabalho na época oferecia. Socialismo utópico é um modelo idealizador, logo utópico, em que as classes dominantes teriam uma consciência de classe e logo reconheceriam que uma distribuição de renda seria benéfica tanto para eles quanto para as classes baixas. Suas ideias eram combate à desigualdade por meio da reforma do capitalismo, conciliação entre as classes, cooperação nas relações de trabalho e distribuição da riqueza produzida. Socialismo científico, um modelo protagonizado por Karl Marx, que buscava compreender cientificamente o sistema capitalista para substituí-lo por um sistema mais justo e agradável a todos. Suas ideias eram combate à desigualdade por meio da extinção do capitalismo, uma sociedade sem classes, abolição da propriedade privada e socialização dos meios de produção. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em 1770 e veio a falecer em 1830. Foi um filósofo alemão idealista que abriu novos campos de estudo na história, direito, arte, entre outros, através dos seus postulamentos da lógica dialética. O filósofo alemão, Hegel foi um dos maiores expoentes do idealismo cultural alemão, e sua teoria ficou conhecida como hegeliana. Baseou seus estudos na dialética do saber, na consciência, no espírito, na filosofia e na história. Esses temas estão reunidos em suas principais obras: Fenomenologia do Espírito, lições sobre histórias da filosofia e princípios da filosofia do direito. Dividiu o espírito, ideia, razão em três instâncias: espírito, subjetivo, objetivo e absoluto. Já a dialética, segundo ele, seria um movimento real da realidade que teria de ser aplicada no pensamento. Karl Marx. Marx foi um sociólogo e filósofo alemão, além de fundador do socialismo científico e criador de um estudo comunista que mudou a sociologia. Karl Marx nasceu em Treveris, Prússia, em 1818. Era filho de advogado e logo pertencia a uma família de classe alta. Aos 17 anos, Marx iniciou seus estudos em Direito na Universidade de Bonn, mas no ano seguinte transferiu-se para a Universidade de Berlim, onde conheceu a filosofia e decidiu segui-la. Em 1848, publicou juntamente com Friedrich Engels o Manifesto Comunista, que é historicamente um dos tratados políticos de maior influência mundial. Em 1867, publicou O Capital, onde criticava o sistema capitalista vivenciado na época e que foi considerado um marco do pensamento socialista marxista. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris no dia 21 de julho de 1905. A criação dele, tipicamente burguesa, proporcionou-lhe uma boa educação voltada para a literatura e para o aprendizado do idioma e das culturas. Por conta disso, ele acabou se tornando uma das figuras que mais contribuíram para a formação de um pensamento e de uma filosofia contemporânea. Sartre acreditava incondicionalmente que é a liberdade que movia o ser humano. Sendo assim, para ele, somos seres feitos de escolha. Independentemente do que aconteça, sempre continuaremos escolhendo. E ele retratava isso perfeitamente em suas obras. Uma das frases dele é: viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolha ou consequência. Martin Heidegger nasceu na pequena cidade de Meßkirch em 1889. A princípio, sentiu vocação para ser padre e ingressou no seminário jesuíta. Estudou teologia e filosofia na Universidade de Friburgo. No entanto, ao ler os escritos de Calvino e Lutero, desiste da vida religiosa e se casa em 1917. Trabalha como assistente do professor Edmund Husserl na Universidade de Marburg. Posteriormente, o sucederia na disciplina de filosofia na Universidade de Friburgo. Nesta época, escreve seu principal trabalho, Ser e Tempo, onde expõe suas ideias acerca da existência do ser. Esta obra seria fundamental para as bases da filosofia existencialista.
Com a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, Heidegger se filia ao Partido Nazista, e esta é a sua ação mais controvertida. Nomeado reitor da Universidade de Friburgo, não permite, contudo, propaganda antissemita na faculdade. Por atitude como estas, suas obras são censuradas até 1944, e ao final da guerra repudiaria o nazismo. Para Heidegger, a principal pergunta da filosofia deve ser sobre o ser. No passado, os filósofos não indagavam sobre o ser, e sim sobre o entre uma coisa. Ou então, buscavam entender o ser humano a partir da relação com os objetos e com o meio que ele estava. Heidegger questionava sobre o homem, o único capaz de fazer-se essa pergunta. Assim que é o homem, quem é o ser?